O índice de medo e ganância do mercado cripto está atualmente em 66, indicando ganância no mercado. Este nível sugere que os investidores estão se sentindo confiantes, o que poderia suportar novas altas no curto prazo. No entanto, uma ganância exacerbada também pode levar a condições de sobrecompra, aumentando o risco de uma correção. No médio prazo, os traders devem permanecer cautelosos, pois o mercado pode reverter caso o sentimento mude. De modo geral, este índice sinaliza um ambiente positivo, mas potencialmente volátil, para os investidores em criptomoedas no futuro próximo. O Bitcoin se aproximou de $108 mil, em meio a um otimismo cauteloso sobre um possível cessar-fogo entre Israel e Irã. Esse desenvolvimento geopolítico impulsionou o sentimento do mercado, incentivando os investidores a comprar durante a alta. No curto prazo, essa notícia pode sustentar o ímpeto de alta, possivelmente elevando ainda mais o Bitcoin. No entanto, incertezas permanecem, e qualquer reviravolta geopolítica pode desencadear uma correção. De modo geral, essa tendência positiva pode beneficiar o Bitcoin e as altcoins nas próximas semanas. A Tether planeja se tornar a maior mineradora de Bitcoin do mundo até o final de 2025, segundo seu CEO. Essa manobra estratégica aproveita os recursos significativos da Tether para expandir as operações de mineração, o que pode aumentar a segurança e a oferta da rede Bitcoin. No médio e longo prazo, isso poderia estabilizar a taxa de hash do Bitcoin e influenciar positivamente a confiança do mercado. No entanto, também introduz novas dinâmicas na oferta e distribuição de Bitcoin que os traders precisam observar. Os touros do Bitcoin estão firmemente no controle, com o preço saltando para quase $108 mil. Essa alta sinaliza um forte interesse de compra e absorção de liquidez, possivelmente preparando o terreno para um novo recorde histórico. No curto prazo, os investidores podem observar a continuidade do momentum de alta, mas cautela é aconselhada devido à potencial volatilidade em torno dos principais níveis de resistência. De modo geral, esse aumento impulsiona a confiança na tendência de alta do Bitcoin para os próximos meses. A Coinbase e o Serviço Secreto dos Estados Unidos se uniram para confiscar mais de $225 milhões em criptoativos ilícitos, vinculados a fraudes. Essa ação significativa das autoridades destaca o aumento da pressão regulatória e enfatiza a importância da segurança para os investidores. Embora seja positiva para a integridade do mercado, a medida pode abalar temporariamente a confiança em certas partes do ecossistema. No médio prazo, pode incentivar maior conformidade e medidas de segurança no mercado de criptomoedas. A Coinbase e o Serviço Secreto dos Estados Unidos se uniram para confiscar mais de $225 milhões em criptoativos ilícitos associados a golpes e fraudes. Essa importante ação policial demonstra uma crescente pressão regulatória e reforça a importância da segurança para os investidores. Embora seja um passo positivo para a integridade do mercado, a iniciativa pode, momentaneamente, impactar a confiança em alguns setores do ecossistema de criptomoedas. A médio prazo, espera-se que essa ação incentive uma maior adesão às normas e o aprimoramento de medidas de segurança nas negociações de criptoativos. O gráfico do Ethereum agora sinaliza uma cruz da morte pela primeira vez desde 2022, indicando um potencial momento de baixa. Historicamente, sinais similares precederam grandes quedas no ETH, o que gera cautela entre os investidores. No curto prazo, isso pode levar a uma pressão descendente, mas investidores de longo prazo devem aguardar sinais mais claros antes de entrar em pânico. Em geral, é um sinal de alerta de que uma correção pode estar próxima, exigindo prudência. A crescente correlação do Bitcoin com as ações agora é vista como um sinal de fragilidade do dólar, e não apenas como apetite por risco. Isso sugere que investidores estão se afastando de ativos lastreados em dólar americano e migrando para o Bitcoin como um porto seguro, especialmente em meio a preocupações sobre a estabilidade da moeda americana. No médio prazo, essa tendência pode fortalecer a posição do Bitcoin como ouro digital, sustentando preços mais altos. Contudo, também reflete incertezas econômicas subjacentes que os operadores devem monitorar. Gelato e Morpho firmaram uma parceria para habilitar empréstimos lastreados em criptomoedas, integrados a carteiras digitais, corretoras e aplicativos de tecnologia financeira. O objetivo é aumentar a capacidade de empréstimos em DeFi e expandir o uso de criptomoedas nas finanças cotidianas. A curto e médio prazo, isso pode impulsionar a atividade de DeFi e a adoção por usuários, impactando positivamente o ecossistema cripto como um todo, ao oferecer mais opções de empréstimo e liquidez. Investidores estão cada vez mais migrando de títulos soberanos para Bitcoin, impulsionados pelo papel crescente do Bitcoin como um ativo financeiro e uma proteção.
Essa mudança de paradigma é um sinal de crescente confiança em criptomoedas como reserva de valor, especialmente em meio a baixos rendimentos de títulos e incertezas econômicas. No médio a longo prazo, essa tendência pode fortalecer a posição de mercado do Bitcoin e atrair interesse institucional. Text: investidores estão migrando cada vez mais de títulos soberanos para o Bitcoin, motivados pelo papel crescente do Bitcoin como ativo financeiro e hedge. Essa mudança representa um aumento da confiança nas criptomoedas como reserva de valor, principalmente devido aos baixos rendimentos dos títulos e às incertezas econômicas. A médio e longo prazo, essa tendência poderá fortalecer a posição do Bitcoin no mercado e atrair o interesse de investidores institucionais. Dogecoin fechou recentemente um candle diário com um Doge, sinalizando uma potencial reversão de tendência de queda para alta. Traders estão observando isso de perto, pois sugere um aumento na pressão compradora. Diante das recentes quedas, abaixo de $0,2, isso pode marcar o início de uma recuperação, especialmente se as condições mais amplas do mercado permanecerem otimistas. No curto prazo, o Doge pode apresentar um repique, mas a confirmação é necessária para ganhos sustentados. Dogecoin recentemente fechou um candle diário com um Doge, sinalizando uma possível reversão de tendência de baixa para alta. Investidores estão acompanhando de perto este movimento, já que ele sugere um aumento na pressão de compra. Considerando as recentes quedas abaixo de $0,2, esse padrão pode indicar o início de uma recuperação, principalmente se o mercado mais amplo se mantiver em alta. No curto prazo, o Doge pode apresentar um salto, porém, a confirmação é necessária para ganhos consistentes. O Dogecoin fechou recentemente um Pori Candle Pori diário com um Pori Doge Pori, sinalizando uma potencial reversão da tendência de queda para alta. Investidores estão observando esse movimento com atenção, pois ele sugere um aumento na pressão de compra. Considerando as recentes quedas abaixo de $0,2, esse padrão pode indicar o início de uma recuperação, especialmente se as condições gerais do mercado se mantiverem positivas. No curto prazo, o Doge pode apresentar uma recuperação, mas a confirmação desse movimento é necessária para ganhos consistentes. O Dogecoin fechou recentemente um candle diário com um Doge, indicando uma possível inversão de tendência de queda para alta. Investidores estão acompanhando de perto esse movimento, pois sugere um aumento da pressão compradora. Considerando as recentes quedas abaixo de $0,2, isso poderia marcar o início de uma recuperação, principalmente se as condições gerais do mercado permanecerem otimistas. No curto prazo, o Doge pode apresentar uma alta, mas é preciso confirmação para ganhos consistentes. O Dogecoin fechou recentemente um candle diário com um Doge indicando uma possível inversão de tendência, passando de queda para alta. Investidores estão acompanhando esse movimento de perto, já que ele sugere um aumento da pressão compradora. Diante das recentes quedas abaixo de $0,2, isso poderia marcar o início de uma recuperação, principalmente se as condições gerais do mercado se mantiverem positivas. No curto prazo, o Doge pode apresentar uma alta, mas é preciso que haja confirmação para que os ganhos se mantenham consistentes. A Golden Mining reportou lucros médios de quase $9.800 por investidor durante a recente alta do Bitcoin, demonstrando a capacidade da plataforma de capitalizar a volatilidade do mercado. Isso destaca como plataformas inovadoras de mineração em nuvem atraem investidores de varejo em busca de renda estável. No médio prazo, isso pode impulsionar a confiança em investimentos em mineração de criptomoedas, mas lembre-se sempre de avaliar os riscos envolvidos. A aproximação da avaliação de $1 bilhão da Polymarket, juntamente com a BitGo alcançando $100 bilhões em ativos sob custódia, reflete uma forte confiança institucional e de varejo. Esses marcos sugerem uma crescente aceitação mainstream e robustez da infraestrutura de criptomoedas. No médio a longo prazo, eles podem impulsionar um maior crescimento na adoção e na estabilidade do mercado. Grandes investidores de XRP estão acumulando a criptomoeda intensamente após quedas abaixo de $2, com operadores do mercado vendo isso como um presente para ganhos futuros. Especialistas preveem que o XRP pode alcançar $7, impulsionado pela confiança dos investidores e pela potencial clareza regulatória. No curto a médio prazo, essa acumulação pode desencadear uma alta, mas os investidores devem permanecer cautelosos em relação a desenvolvimentos regulatórios que podem impactar os preços.